Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Segurança do Trabalho. A gente vai ver hoje a continuidade do assunto de salubridade, especificamente como nós vamos avaliar a exposição ao calor intenso, tá? Eu sou o professor Rafael Nunes Rodrigues e vou tratar desse assunto com vocês nessa aula de hoje. Bem, exposição ao calor intenso. A gente precisa entender inicialmente que há três formas de troca de calor. A mais simples a gente entender é a forma de condução, isso quer dizer, se você encosta num objeto que tem uma temperatura diferente do seu corpo, você vai sentir uma troca de calor. Então, uma peça de metal muito quente, se você encostar a mão, você vai queimar a mão. Por quê? Porque há uma condução de calor ali pelo tórax. Também temos a convecção, que é a influência da velocidade do ar, ou a velocidade do fluido, em relação ao contato do fluido com o objeto cuja temperatura há diferença. Então, por exemplo, se você estiver numa praia e bate uma brisa, bate um vento, na praia você sente um leve frescor, né? Esse frescor, esse alívio do calor, se deve ao fato do ar ter adquirido velocidade. A velocidade do ar, a temperatura do ar é a mesma, mas a velocidade do ar mudou, então facilitou quando há movimento do fluido, aumente-se a capacidade de se perder calor daquele corpo. E ainda nós temos a radiação. E veja, a radiação não depende do meio para propagar, né? O calor do Sol chega até o planeta Terra via radiação. No espaço tem vácuo, né? Então, se você estiver numa praia e tiver uma fogueira na praia, por exemplo, você vai sentir o calor da fogueira vindo na sua direção por meio de radiação, né? Ou se você estiver próximo de um forno muito quente, você percebe a temperatura do forno por meio de radiação. A temperatura do ar em volta de você é praticamente a mesma, mas você sente o calor do forno só da direção do corpo em relação ao forno. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de condições de calor intenso em indústria. Tá? Então é muito comum em siderurgia, metalurgia, então, em trabalhos com aço ou outros metais do tipo. Né? Ah, bom, como é que a gente avalia a exposição ao calor? Primeiro, você já deve ter pensado que hoje está muito quente, mas a sensação térmica foi tanto. A temperatura registrada era 30, mas a sensação térmica é de 35. Né? O que é essa sensação térmica? Quando você tem a temperatura do ar de 30 graus, por exemplo, você tem a medida do ar, tá? Da temperatura do ar. Mas, como a gente viu ali no slide anterior, você tem outras formas de troca de calor. Você tem sol, você tem vento, a umidade do ar, etc. Então, existe um índice chamado IBUTG, tá? Que é o índice de bulbo úmido e termômetro de globo. Tá? Então, é um equipamento que tem 3 termômetros e visa verificar a troca de calor pelas 3 formas que eu mostrei antes. Tá? Então, o IBUTG é um índice que tenta trazer para nós qual seria a verdadeira sensação térmica de uma determinada situação. Tá? Então, a sensação térmica depende da troca por a temperatura do ar em si, se tem vento ou não, ou ainda o calor por radiação. Né? Faz diferença se tem incidência direta ao sol, porque isso vai mexer no calor por radiação, etc. Agora é importante a gente ver o seguinte. Então, tudo bem, a gente tem um índice chamado IBUTG que nos dá a ideia de sensação térmica, tá? A NR15 no anexo 3, que trata de sobrecarga térmica, de exposição ao calor intenso, o anexo 3 vai nos relacionar um limite de tolerância de exposição ao calor que é não linear. Não linear em função do quê? O máximo IBUTG a que uma pessoa pode ficar exposta depende da taxa de metabolismo daquela atividade física que ela exerce. Por que isso acontece? Veja, você está numa praia sentado e do lado tem uma pessoa com a mesma idade, estatura, condicionamento físico, só que praticando um esporte pesado, digamos, tá? Então, uma está sentada, outra está praticando esporte.
Aquela que está desenvolvendo esporte está com um metabolismo muito mais alto, vai sentir mais calor, vai suar, etc. Né? Então, todo ser humano tem um mecanismo de regulagem térmica. Todo ser humano, se não estiver doente, né, ele tem a temperatura constante ao longo do tempo. Então, como é que o nosso organismo mantém essa temperatura constante, sendo que a temperatura ao longo do dia, ao longo de onde a gente está, varia? Então, tem os mecanismos para regulagem térmica. Na condição de calor, na condição de frio, o organismo reage de um jeito. Na condição de calor, o organismo reage de outro jeito. Só que esse mecanismo de ação para controlar a temperatura tem limites, tem uma capacidade limitada, tá? Se a pessoa está sentada, parada, o metabolismo está baixo, então internamente já se gera menos calor, então essa capacidade de resfriamento, digamos assim, do corpo, ela é maior do que se a gente comparar com a situação em que a pessoa está desenvolvendo atividade física mais pesada, está desenvolvendo mais calor internamente e já está comprometendo um pedaço ou um tanto daquele mecanismo de regulagem térmica, tá? Em outras palavras, quanto mais alto é o metabolismo, a gente observar esse gráfico aqui, quanto mais alto é o metabolismo ou quanto mais pesada for a atividade física que a pessoa desenvolve, menos tolerante a pessoa é ao calor, tá? Ou menor será o limite de tolerância. Nós temos duas situações básicas de exposição ao calor, tá? Uma exposição é quando a pessoa ela descansa do calor no mesmo lugar que ela trabalha. O que isso significa? Tá? A outra situação é quando ela descansa em um local diferente. Então, olha só. Digamos que uma pessoa trabalha numa máquina que é muito quente, que desenvolve um calor muito grande. Tá? E digamos, por hora, tá, que a atividade que ela desenvolve, aquela atividade física que ela desenvolve, é uma atividade classificada como leve. Professor, como é que eu sei que é leve? Eu já vou mostrar mais para frente como que a gente classifica se é leve, se é médio ou moderado, ou se é uma atividade pesada, tá? Por hora, vamos considerar com atividade leve. Tá? Lembra daquele índice BOTG? Muito bem, digamos que alguém mediu lá e verificou que aquela sensação térmica, que aquele índice IBOTG era menor do que 30 graus. Tá? Se exercendo atividade leve até 30 graus, o anexo 13NR15 nos diz que a pessoa pode trabalhar continuamente sem a necessidade de descanso. O que isso significa? Se a temperatura fosse maior do que 30, digamos, 30,5 graus, aí ela cai nessa faixa aqui, ó, da segunda linha. O organismo não consegue suportar, de acordo com a norma, não consegue suportar um trabalho contínuo a esse tipo de temperatura. O mecanismo de regulagem térmica não vai ser o suficiente para dar conta disso. Então, o que se faz, de acordo com a norma, dentro de uma relação sempre de 1 hora, nós vamos analisar, a pessoa vai trabalhar 45 minutos e descansar 15. Tá? O que acontece quando ela descansa 15? Então, a pessoa, em 15 minutos, baixa o metabolismo, que vai descansar, em vez de exercer uma atividade física mais pesada. Então, a pessoa vai descansar e consegue recuperar um pouco, ou recuperar suficientemente, o estresse térmico daqueles 45 minutos anteriores para a próxima hora a pessoa ter condições de exercer um próximo ciclo. Tá? Então, trabalha 45, descansa 15, depois trabalha mais 45, descansa 15, assim por diante. Tá? Professor, pode acumular os tempos, trabalhar 2 vezes 45 para descansar depois seguidos, 2 vezes 15 minutos? Não. Isso não pode porque quando você trabalha 45, seu organismo vai absorvendo um estresse térmico e a partir daquele ponto, se você ultrapassa para mais 45, você vai entrar numa condição de ter algum dano no organismo, tá? Bem, quanto mais alta, vamos navegar aqui para baixo dessa coluna do leve, então quanto mais alta for a temperatura, tá? Menor é o tempo trabalhado por cada hora. Ou, em outra via, quanto mais tempo se trabalha por hora, menor é a temperatura que a pessoa, menor é o IBOTG, em que a pessoa pode ser exposta. Certo?
O que essa tabela nos diz ainda? Vamos sair dessa coluna e vamos ir para uma coluna moderada. Então, a atividade moderada, ela é mais pesada, ela é mais... Bom, aqui tem uma coluna chamada pesada. Ela é mais... tem um metabolismo maior do que a atividade considerada leve. Então, se aqui o metabolismo é maior, o limite de tolerância que a pessoa pode ser exposta é menor. Sobra menos para o organismo conseguir dar conta do calor. Então, veja. Se a pessoa exerce uma atividade moderada, verifique que para trabalhar continuamente, antes ela podia ficar sujeita até 30 graus, agora não. Só 26,7. Tá? Dentro da atividade moderada, se a temperatura for de 27 graus, por exemplo, estaria aqui dentro dessa faixa, tá? Então, a pessoa poderia trabalhar no máximo 45 minutos e descansar 15 em cada hora, tá? Assim por diante. Digamos que a atividade é pesada, ela é maior ainda do que, tem um metabolismo maior ainda do que a atividade moderada, tá? Se for uma atividade pesada, para trabalhar sem descanso, trabalho contínuo, no máximo IBOTG 25, tá? Se for aumentar, evidentemente que se a temperatura for mais alta, né, a pessoa pode ser exposta a temperatura mais alta, desde que se descanse um pouco mais, né? Então, 45 minutos de trabalho com 15 de descanso já pode ir até 25,9 graus o IBOTG. Não, vou descansar mais, vou descansar meia hora para trabalho de meia hora. Então, pode ir até 27,9, assim por diante. Veja, se a atividade for leve e a gente tiver até 30 graus, eu posso trabalhar continuamente do leve ou na atividade pesada. Mais do que isso, eu não posso. 30 seria o limite para trabalhar 15 minutos e descansar 45. Né? Então, eu tenho o 30 batendo os dois extremos aqui, variando os tempos e variando o tipo de atividade. Tá? Ainda no anexo 3, a gente tem uma outra tabela que nos traz a informação de como seria o peso dessa atividade. Tá? Vamos esquecer por hora esses números aqui, colocar o por hora. Tá? E vamos pensar aqui, ó. Trabalho leve, trabalho moderado, trabalho pesado. O anexo 3 nos descreve somente essas 4, 7, 8, 9 atividades. Tá? Então, a gente tem que classificar qualquer atividade que a gente se depare na indústria com calor excessivo, a gente tem que tentar classificar essa atividade com alguma dessas frases aqui. Tá? Não é o objetivo da disciplina, não é o objetivo dessa aula treinar vocês para acertar a frase aqui, tá? Isso vai um pouco com a experiência, isso vai com a opinião de outras pessoas juntas, tá? De todo modo, o que a gente precisa saber é que, de alguma maneira, a gente consegue tirar a informação que se o trabalho é leve, moderado ou pesado. Tá? Mas é um pouco fácil de confundir, por exemplo, se a gente pegar aqui a primeira frase do trabalho moderado, ó, sentado, movimentos vigorosos, e pegar trabalho leve, sentado, movimentos moderados. O que é vigoroso e moderado? Então, aqui pode ter alguma divergência, né? Ou ainda, ó, de pé, trabalho leve em máquina ou bancada. Aqui em cima, de pé, trabalho leve de máquina ou bancada. Só que aqui em cima é principalmente com os braços e aqui embaixo é com alguma movimentação. Então, veja, é bastante subjetivo essa classificação aqui. Então, vocês têm que saber que existe essa tabela, que é subjetiva um pouco, mas que com o tempo, com pouco treinamento, se aprende um pouco mais a usá-la. Tá? A Fundacentro também tem uma norma complementar de exposição ao calor. Tá? Sugiro que vocês pesquisem e dêem uma olhada lá como material complementar. Tá? Vai ajudar bastante a entender isso aqui. E já vou até citar um pouco mais para frente dessa mesma norma desse documento da Fundacentro que nos ajuda, que complementa, nos ajuda a entender o anexo 3. Tá? Então, olha só. Um exercício, para a gente entender um pouco melhor. Um trabalhador é encarregado da operação de uma caldeira de vapor. Tá? A caldeira de vapor é um equipamento largamente utilizado para gerar vapor. Hospitais usam, por exemplo, vapor. Tá? E aqui em volta do equipamento desse, geralmente é muito quente. Tá? Então, o operador de caldeira é uma pessoa que sofre ali algum estresse térmico.
tá? Depende do quanto perto ela fica da caldeira e por quanto tempo ela fica, mas enfim. Tá? Então aqui eu estou colocando, para classificar o que faz ser operador de caldeira, eu coloco aqui para vocês o seguinte, ó. Ele fica em pé, trabalho leve em máquina ou bancada, principalmente com as mãos, tá? Então, se a gente voltar aqui, em pé, trabalho leve em máquina ou bancada, principalmente, com os braços, né? Já botei aqui para vocês, para ajudar vocês um pouco, mas a gente está considerando leve, tá? Seu regime de atividade consiste em 30 minutos de trabalho com 30 minutos de descanso, descanso esse no mesmo local de trabalho. Tá? Então não há diferença significativa do IBOTG do local em que ele exerce a atividade e para aquele local que ele vai sentar e descansar. Dado essa classificação de atividade, que a gente já viu que é leve, e dada essa relação de tempos, qual seria o limite de tolerância ao calor? Tá? Então a gente já viu que classificamos aqui, nesse caso, como atividade leve, então a gente vai olhar essa coluna, e 30 minutos para 30 minutos. Então, entrar nessa faixa aqui, a pessoa pode ficar sujeita, teoricamente, até no máximo 31,4. Evidentemente que na prática, como sempre pode haver algum erro de medida, você vai procurar ficar longe do limite, né? Até por segurança, você tem uma margem de segurança, tá? Mas, em teoria, para os nossos estudos aqui, o que você tem que saber é que é 31,4. Tá? Bom, duas observações importantes que a gente pode fazer aqui. Primeira, a temperatura ao longo do dia varia. Né? De manhã, normalmente, é mais ameno, você vai ter o ápice do calor ali por volta de meio-dia, 1 a 2 da tarde, depende da região do Brasil, talvez. E a partir daí, a temperatura também pode ir diminuindo até entrar na noite. Né? Se a temperatura do dia varia, isso pode impactar também dentro ali do galpão onde tem o estresse térmico? É bastante comum que sim. Tá? Se a temperatura varia dentro daquela situação, como é que a gente faz o cálculo de qual é o IBOTG que a pessoa é exposta? Tá? Então a gente tem que tomar cuidado nesse caso aqui. Tá? Por quê? Se a gente traçar uma média, pessoal, vamos traçar uma média, porque na média a pessoa vai estar, a matemática vai nos dizer que vai sofrer mais calor no momento, menos em outro, então seria a média. A média é perigosa por quê? Porque se a gente usa a média como limite, digamos que a média deu os 31,4 que encontramos aqui, tá? Em boa parte do dia, a temperatura é abaixo da média, então ok, a pessoa não vai ter problemas aqui. Mas na parte do dia e que a temperatura for acima do limite, então a pessoa vai estar exposta acima do limite que, segundo a norma, o organismo não daria conta. E aí, naquela faixa pequena do dia, ou até um pouco mais larga, mas naquela faixa dos valores acima da média, a pessoa vai ter algum dano, tá? Lembrando, matematicamente, se é média e os valores são diferentes, então há valores abaixo da média e acima da média, certo? Professor, então como é que a gente faz para calor? Para calor, você vai sempre considerar o pior caso. O que é o pior caso? Você vai fazer, alguém vai fazer lá uma série de medidas, existe um método para isso, você vai espaçar as medidas em tanto tempo, aí você vai pegar as temperaturas mais altas, vai fazer uma análise estatística ali, ver o seu grau de confiança, e aquelas temperaturas mais altas representam a situação crítica do dia, daquele momento, tá? Aí você usa aquele valor ou aqueles valores, tá, que lhe dão uma informação, tá? É possível que eu tenha meses que dê insalubridade um calor e outros meses não? Sim, é bem possível, tá? Então você tem uma situação que não é tão crítica assim ao calor, mas que acabe ultrapassando os limites ali nos meses de janeiro, fevereiro ou março, por exemplo, e nos demais meses não. Né? Então, lembrando que insalubridade é discretizada por mês. Ou o mês ou o mês não é insalubre, tá? Então, a gente vai ver se a pessoa é exposta de maneira... Aqui todas as informações importantes, né? Se a pessoa, revendo aquela nossa introdução do semestre,
se a pessoa é exposta de maneira habitual ou não a essa condição. Né? Se é eventual, aí não entra. Se for uma exposição habitual, aí sim é importante a gente analisar a possibilidade de insalubridade, tá? A possibilidade sobre termos numéricos. Tá? A gente olha o pior caso. Esse é ponto 1. O ponto 2 é, voltando aqui, se ele descansa no mesmo local de trabalho, ele ainda vai estar sujeito a um calor intenso, só que com metabolismo mais baixo. Sim, metabolismo mais baixo já ajuda o corpo a recuperar. Mas se ele tiver condições de descansar num lugar com uma IBUTG bem menor, isso não ajudaria na recuperação térmica? Sim, ajudaria. Tá? Mas às vezes, por alguma condição da indústria, a pessoa não consegue fazer isso. Mas tudo bem, vamos voltar aqui, tá? Então, 30 minutos, 30 minutos. Nossa limite de tolerância seria 31,4. Tá? Exercício 2. Vamos considerar a mesma situação anterior, tá? Em pé, trabalho leve em máquina de bancada, principalmente com as mãos. Só que as medições do local de trabalho indicam um IBUTG de 32 graus. Tá? Então, veja, digamos que há uma condição do maquinário da indústria tal que não tem como a gente mexer e a temperatura e as medidas feitas exatamente no posto de trabalho daquela pessoa nos informam que o índice BioTG ser considerado 32 graus, tá? Considerando que ele descansa no mesmo local de trabalho, então qual seria o máximo tempo de trabalho permitido por hora? Bom, se a atividade é leve, a gente já viu aqui, né, pelo exercício anterior, a gente vai nessa coluna, e a pessoa está exposta a 32 graus cairia nessa faixa aqui. Concordo, né? De 31,5 a 32,2. Então, no máximo por hora, a pessoa trabalha 15 minutos e pelo menos descansa os outros 45 minutos dessa hora. Tranquilo? Bom, e se o descanso for em outro local? Bom, se o descanso for em outro local, aí a gente tem que fazer uns cálculos um pouco mais detalhados, tá? Vocês vão ver que há uma diferença da matemática utilizada aqui nessa situação. Primeiro, se ele descansa em outro local, o tempo de descanso e o tempo de trabalho fazem diferença e não só as respectivas temperaturas ou os respectivos índices IBUTG. Tá? Se eu tenho no local de trabalho o IBUTG 35 graus e no descanso é de 20, muito bem, é uma diferença grande, mas quanto tempo ele fica a 35 e quanto tempo ele fica em 20? Faz diferença, né? Aliás, é o mesmo raciocínio que a gente viu nessa tabela aqui. Então é o seguinte, como o tempo faz diferença, a gente precisa fazer cálculo de média ponderada. O que é média ponderada? A gente faz um cálculo de média das temperaturas, por exemplo, mas com pesos diferentes. E nesse caso, os pesos são os tempos. É a mesma coisa que você tiver no semestre uma disciplina, a prova é peso 2 e o trabalho é peso 1. É uma média ponderada, o raciocínio é mesmo, tá? Como é que a gente calcula qual é o IBUTG da pessoa, tá? Antes, a pessoa era submetida ao mesmo IBUTG, tanto no trabalho como no descanso, então a gente não precisaria calcular isso. Como agora a gente está na situação em que o IBUTG do descanso é diferente do trabalho, o IBUTG médio que a pessoa é exposta dentro daquela hora é o IBUTG do trabalho vezes o tempo desse trabalho aqui em minutos, por isso que a gente está dividindo por 60, então a gente está analisando uma hora inteira aqui. O índice IBUTG do trabalho vezes o tempo do trabalho em minutos, mais o IBUTG do descanso vezes o tempo de descanso, faz essa soma, dividido por 60, a gente tem a média ponderada do IBUTG daquela hora. Tá? Você vai fazer isso por N horas e vai pegar o pior caso para a gente analisar. Muito bem. Você pega essa situação, que é a situação real que a pessoa é submetida, e compara um limite de tolerância. E verifica se ultrapassa ou não o limite de tolerância.
A questão é, qual é o limite de tolerância? Tá? Essa tabela anterior valia para quando o bioTG era o mesmo, na hora inteira. Então, há uma série de simplificações já feitas aqui atrás. Aqui não. Aqui a gente tem que detalhar os cálculos um pouco mais, tá? Para eu saber qual é o máximo, vamos olhar essa tabela à esquerda aqui, ó. Para eu saber qual é o máximo bioTG que a pessoa pode ficar exposta, lembrando, isso aqui é do anexo 3 da NR15, que trata de sobrecarga térmica, tá? Para eu saber qual é o máximo bioTG, isso aqui é o limite de tolerância. Qual é o máximo índice bioTG que a pessoa pode ficar exposta? Esse máximo bioTG depende do nível do metabolismo. Só a gente lembrar daquele primeiro, um dos primeiros slides que eu mostrei lá atrás, né, da relação não linear entre metabolismo e intolerância. Quanto maior for a atividade física ou quanto maior for o metabolismo, menor é o calor que a pessoa pode ficar exposta ou menor é o valor do limite de tolerância. Muito bem. Para eu saber qual é o limite de tolerância, qual desses valores eu vou utilizar como máximo bioTG permitido, eu preciso saber qual é o metabolismo médio equivalente da hora que a pessoa trabalha. Veja, ela trabalha X minutos e descansa a diferença desses X minutos para fechar uma hora, né? Então, tem dois níveis de metabolismo diferentes. Como é que eu calculo isso? Utilizando o mesmo raciocínio dessa outra fórmula em azul, tá? Então, o metabolismo médio é igual, é uma média ponderada também, do metabolismo do trabalho vezes o tempo de trabalho em minutos, por isso que está dividido em 60 minutos, mais o metabolismo do descanso vezes o tempo de descanso, também em minutos, tá? Vamos lá. Não vamos errar. O tempo de trabalho mais o tempo de descanso tem que dar 60 minutos, né? Senão vocês estão errando em alguma coisa aí. Outra coisa, vamos considerar que o valor do metabolismo do descanso é sempre 100 kcal por hora. Tá? A gente pode considerar isso como um facilitador aqui dentro do que a gente propõe nessa introdução de segurança do trabalho. Tá? Se você quiser buscar valores mais apurados, aí tudo bem, você pode ir para frente, mas ninguém vai estar errando de feio ou considerar isso aqui, tá? Então, para os nossos fins aqui, a gente considera que o metabolismo de descanso vai ser aquele de sentado em repouso, 100 kcal por hora, tá? É metabolismo por hora. Professor, e qual é o metabolismo do trabalho? Agora depende. Então, antes, quando a gente considerava que a pessoa descansava no mesmo local de trabalho, a gente não precisava usar os números. Agora a gente vai usar. Então a gente vai olhar para essas linhas aqui, para essas frases, ver qual que se adequa à situação que a gente está analisando, e aí pega o respectivo valor em kcal por hora. Né? Vamos chutar aqui uma situação qualquer. 300. Então a pessoa trabalha em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar peso, tá? Então ela tem um metabolismo de 300. E aí digamos que ela faça isso 40 minutos por hora e os outros 20 minutos ela descansa. Então você vai fazer 300 vezes 40 minutos mais 100 do descanso vezes os 20 minutos, dividido por 60, você vai ter um metabolismo equivalente, o metabolismo médio daquela hora. Esse valor você vem aqui e tira o máximo bioTG, tá? Você calcula o máximo bioTG, compara com aquilo que de fato ocorre lá na indústria e verifica se está insalubre ou não, tá? Se houver insalubridade, vai ser porque o que acontece lá é maior, é superior, ultrapassa o máximo permitido em norma, tá? Uma observação importante. Quando a gente for calcular esse metabolismo médio, a gente sempre vai encontrar números redondinhos assim? Não, não vai, tá? Então, podemos dizer que é uma falha dessa norma aqui, ser muito resumida,
tá? Mas, para a nossa felicidade, o documento complementar da Fundacentro, que trata de exposição ao calor, nos traz uma tabela equivalente àquela, só que muito mais detalhada, tá? Então veja aqui com diferença de valores bastante pequenas, olha só, 4 para 4, para 3, né, para 5, assim por diante, tá? Que vai de 125 kcal por hora, então ela dobra aqui, até 500 kcal por hora, tá? Com os respectivos valores aqui na lateral, os valores máximos de BioTG, tá? Então, para essa atividade, para esse metabolismo bastante elevado, o máximo permitido é 25 graus. Agora pensa na atividade mais moderada, 32 graus. Tá? Então, possivelmente você não vai encontrar o valor bonitinho aqui nessa tabela do anexo 13 NR15, não tem problema, você recorre ao documento da Fundacentro. Tá? Exemplo, exercício. Exercício 3, então. Então, uma pessoa encarregada de operar um forno de cerâmica, tá? Então, um forno de cerâmica é uma situação real de uma indústria que gera um calor bastante intenso, tá? Suas atividades consistem em manter, então, o forno em funcionamento, movimentando peças quando necessário e em pé, tá? Então, eu coloquei aqui para ver se a gente exercita um pouco aquela tabela para descobrir qual é o nível de metabolismo, tá? Sugiro que você até possa dar uma pausa aqui, olhe a tabela e vê o que você acha que seria o nível de metabolismo considerando essa frase que eu estou mostrando aqui. Bom, continuando. Seu regime de trabalho envolve 8 horas por dia, ok? Sendo 50 minutos de trabalho e 10 de descanso por hora. Então, em cada hora, 50 trabalha, 10 descansa. Certo? O IBOTG verificado é de 31 graus no trabalho e de 20 graus no descanso. E aí se pergunta, dado esse setup, dada essa condição, o limite de tolerância foi ultrapassado ou é ultrapassado? Sim ou não? Ou ainda, podemos perguntar de outra forma, é insalubre por calor ou não? Tá? Então, vamos lá. Eu considero aqui como uma atividade de pé, trabalho moderado em máquina ou bancada com alguma movimentação, 220 quilocalorias, tá? De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada com alguma movimentação, 220 quilocalorias por hora, é a taxa de metabolismo que a pessoa tem durante os 50 minutos. Professor, mas é 50 minutos aqui é por hora. Calma, isso aqui é a taxa. Tá? A gente vai ponderar via os 50 minutos depois. Qual é a taxa de metabolismo do descanso? A gente já viu aqui que é de 100 kcal. Tudo bem. Se a gente fizer essa média ponderada, o que a gente vai encontrar? Se a gente fizer a média ponderada, 220 vezes 50 minutos, mais 100 vezes 10, dividido por 60, deu 200 kcal. Tá? Que maravilha! 200 tem certinho aqui na tabela. Tá? Que felicidade. Então, 200 kcal por hora nos dá como limite de tolerância 30 graus. O nosso IBOTG máximo é de 30 graus. Tá? Bom, isso aqui é o teórico, isso aqui é o limite de tolerância. A gente tem que comparar com aquilo que verdadeiramente acontece na situação da pessoa. Tá? Então, para saber isso, eu preciso calcular qual é o IBOTG médio. Então, a nossa referência de limite de tolerância é de 30, mas qual é o IBOTG médio lá? Então, 31 graus no trabalho, 20 no descanso, né? Então, 31 graus no trabalho vezes o tempo de trabalho, 50 minutos, mais 20 graus no descanso vezes o tempo de descanso, 10 minutos, dividido por 60. Lembrando, esses tempos têm que bater 60, né? Nós temos como resultado que o IBOTG médio por hora, ou da pior hora, daquela situação que alguém levanta para nós, enfim, é de 29,2 graus Celsius. Tá? Então, se o IBOTG 29,2 é menor do que o limite de tolerância, quer dizer que essa situação não é insalubre, ou posso dizer que é uma situação salubre, saudável, tá? Então tá ok, o nível médio de IBOTG do trabalho
no caso aqui, da hora, né? Durante aquela hora, está abaixo do limite de tolerância. Tranquilo? Ok. Agora, se está abaixo, aí alguém pensa assim, poxa, se deu 29,2, eu posso aumentar um pouco então aqui o estresse térmico para ver o que acontece? Porque tem uma folga de 0,8 aqui, certo? Ok. Então vou aumentar um pouco a temperatura, digamos. Tá? Então esse exercício 4 é o exercício 3, só que variando a temperatura do trabalho para ver 35 graus, tá? O resto é igual. Então veja. Se a gente está mudando só a temperatura, os tempos não mudaram, isso é importante. Se os tempos não mudaram e o tipo de atividade física também não mudou, o metabolismo mudou? Veja, o metabolismo continua o mesmo, tá? Olha só. Se eu não mudei o tipo de atividade física, continua sendo 220 quilocaloria por hora, e não mudei os tempos, o metabolismo médio vai ser o mesmo, e por consequência o limite de tolerância também é o mesmo, então não preciso calcular tudo de volta, eu consigo partir da situação ainda de 30 graus. O que mudou foi a temperatura a qual a pessoa é exposta. Então, esse novo IBUTG eu tenho que recalcular. Antes era 31, antes era 31, agora é 35, tá? Então, 35 vezes 50 minutos, mais 20 graus vezes 10 minutos dividido por 60, nos dá 32,5. Opa, aqui, esse número, 32,5 graus, é maior do que os 30 de referência. Opa, então nós temos um problema, o nível médio IBUTG ultrapassa. Eu estou falando aqui no trabalho, mas não é o dos 50 minutos. Estou falando que na hora inteira da atividade, né, laboral da pessoa, ultrapassa o limite de tolerância, tá? Então é insalubre pelo calor. Certo? Tá. Exercício 5. O que acontece, digamos que eu sou obrigado a manter os 35 graus, tá? Não tenho que fazer. E aí a gente já viu que com 35 graus é insalubre, mas então eu vou tentar diminuir o tempo de exposição. Então eu diminuo o tempo exposto ao calor, consequentemente a gente aumenta o tempo de descanso, tá? Então olha só, o setup é igual, só que 45 minutos de trabalho e 15 minutos de descanso. Essa é a nova condição. Então, continuamos com o IBUTG do trabalho de 35 e o de descanso 20 graus, tá? O que acontece agora? Se a gente faz a média ponderada, agora não é mais 55, 10 minutos. Se os tempos mudaram, o metabolismo médio também muda. Certo? Se a gente faz o metabolismo médio, 220 40 vezes 45 minutos, mais 100 vezes 15 dividido por 60, nós vamos encontrar o número de 190 kcal por hora. E aí esse número não está bonitinho aqui, ó. Tá? O que a gente faz? Qual é o limite de tolerância? Bom, o limite de tolerância está entre 30 e 30,5. Tá? A diferença 0,5 graus em BUTG já é, para um dia a dia da engenharia, já é uma diferença pequena. Se você estiver lá na indústria, estiver fazendo algum cálculo mais simples, para alguma situação qualquer, você pode pegar aqui o dado mais conservador, você não vai estar errando feio. Tá? Você pega o dado mais conservador, que seria o limite menor, e considera o limite menor. Você tem uma referência para o seu cálculo lá. Tudo bem. Bom, eu posso fazer uma interpolação, fazer uma regrinha aqui, encontrar 30, alguma coisa aqui dentro? Sim, você pode encontrar. Ou você pode também ir naquela tabela da Fundacentro, que tem números mais detalhados, e buscar onde está a posição 190 kcal por hora. Só que 190 naquela tabela também não tem o redondinho, tem 188 e 192. Tá? Mas olha só,
Os respectivos valores de IBOTG máximo seria 30,2 e 30,3, é 0,1, tá? Já estamos com valores bastante razoáveis para trabalhar, tá? Então você pode pegar o mais conservador, então o limite mais baixo, 30,2, e fazer os seus cálculos baseados nisso. Também não tem problema. Professor, eu quero ir um pouco além, eu quero fazer, posso considerar aqui dentro linear, posso considerar que aqui dentro, entre 188 e 912 é uma reta, e encontrar um número intermediário? Sim, você pode encontrar. 190 está exatamente na metade, entre 188 e 192, né? Então a gente deve encontrar, teoricamente, 30,25, né? Então se a gente calcular aqui, fizer uma interpolação aqui dentro, encontramos 30,25. Tá? A gente foi bastante além. Tá? Já está muito bom isso aqui. Né? Já está bastante bom. Mas se você considerar esse aqui, já está ok. Para a nossa disciplina, numa eventual prova que a gente faça, você tem que considerar o maior rigor que a gente vê aqui nesse vídeo. Ou seja, se for 190, por exemplo, 189, né? Você teria que fazer esse cálculo aqui, tá? Considerar duas equações de duas variáveis. Professor, eu não sei fazer um cálculo do sistema linear de duas equações de duas variáveis. Bom, então a gente tem um outro problema, além do calor. Então eu sugiro que você revise isso também, mas não é tema dessa aula agora, tá? Numa aula de exercício eu posso até ajudar vocês futuramente, não tem problema. Mas por hora, saiba que é possível calcular, considerando uma reta, uma equação de uma reta, e encontrar 30,25. Bom, esse é o limite de tolerância, que eu uso como referência para comparar com o IBOTG médio no trabalho. Então, o IBOTG médio no trabalho é fácil de calcular, você já sabe. Então, aqui eu deixei reservado aqui na área verde o limite de tolerância. E o IBOTG médio continua sendo aquele 35 graus vezes, continua não, a gente mudou os tempos, né? 35 graus vezes 45 minutos, mais 20 graus vezes 15 minutos, dividido por 60, nos deu como resultado 31,25 graus. Olha só, a gente diminuiu o tempo, certo? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Antes era 32,5 com 50 minutos. Se a gente diminuiu o tempo de exposição ao calor e aumentou o descanso, de 32,5 foi para 31,25. Já melhorou, mas não o suficiente. Então veja que esse IBOTG médio daquela situação real lá, a média de exposição da pessoa, média horária, a gente está pegando aqui o pior caso, né, ao longo do dia, ainda ultrapassa o limite de tolerância, portanto é insalubre ao calor. Tá? Muito bem. Certo? O que a gente podia fazer aqui? Em teoria, eu posso diminuir mais ainda o tempo, ou eu posso, de alguma maneira, diminuir qual seria o IBOTG do trabalho, tá? Professor, tem EPIs para isso? Sim, na aula de EPIs a gente vê, né? Você tem que diminuir o recebimento do calor em excesso pela radiação, ou aumentando a ventilação, de alguma maneira você pode fazer, utilizar um ventilador, ou aumentar a distância da pessoa para o ponto de fogo, alguma coisa assim, e tentar diminuir esse valor aqui, ó, de 35. Se não for suficiente, diminui o tempo, tá? Então eu coloco duas pessoas fazendo rodízio, então enquanto uma descansa, a outra trabalha, enfim. Tá? Bom, vocês lembram daquela maquininha que eu mostrei lá no início da aula? Como é que a gente calcula o IBOTG, né? Então a gente tem a maquininha aqui. Tá? Aqui é um exemplo, existem equipamentos que fazem isso. Então esse equipamento faz automático já, tá? Mas a matemática que tem aqui dentro é a mesma que a gente poderia usar se a gente tivesse não um equipamento desse, mas os termômetros separados. Tá? Que termômetros seriam esses? Bulbo úmido, bulbo seco e temperatura de globo. Como é que o IBOTG é calculado? Depende de um fator aqui, ó. Ambientes internos ou até externos, mas sem o sol incidindo direto na pessoa, sem carga solar.
tá? Nesse caso, o IBUTG é 0,7 do TBN, bulbo úmido, mais 0,3 do termômetro de globo. Ou 70% do TBN, 30% do TG. Ah, professor, na verdade é um ambiente externo com carga solar, tá? Bom, ou até um ambiente interno, mas lá o telhado é aberto e está batendo sol, digamos, por uma coincidência, né? Enfim, a questão é, tem carga solar, tá? Então, o IBUTG continua sendo 70% do TBN, bulbo úmido, mas aí agora, aqui a gente abre 0,2 termômetro de globo mais 0,1 TBS, bulbo seco, tá? Então, se você tiver na mão não os IBUTGs, mas tiver na mão esses valores de temperatura sozinhos, você consegue calcular qual é o respectivo IBUTG usando isso aqui, tá? Isso está no anexo 3 da NR15, tá? Então, aqui eu deixo um exercício também, né? Em um ambiente de trabalho foram realizadas algumas medições de temperatura para estudar a exposição ao calor. Muito bem, então está aqui, ó. Valores, tá? Eu coloquei aqui aleatoriamente alguns valores, tá? Letra A. Considerando que os funcionários trabalham dentro de um galpão industrial, o que eu estou dizendo aqui, ó, não tem incidência solar, qual é o valor do índice BUTG? B. Se o local de trabalho fosse descoberto, o índice BUTG seria o mesmo, qual é o valor? Tá? Então basta utilizar esses conceitos aqui. Tá? Como sempre, no final da aula, eu deixo alguns exercícios para vocês, tá? Então, nós temos 5 exercícios diferentes, tá? Que vocês devem fazer agora para treinar minimamente esse conteúdo que eu falei para vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, vocês podem me escrever ou utilizar as formas de contato do nosso sistema SIGA, tá? Agradeço a todos por essa aula. Muito obrigado, boa sorte.